Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui chegando, ainda meio arrumando as coisas, né? Precisava de mais uma luz, é por isso que a gente ainda vai dar um toque. Mas que tudo esteja bem com todos, ficamos felizes de iniciar a nova semana. Estamos vendo já aqui a Tânia chegando, a Ivete chegando. Nossa, muitos amigos que já estão se fazendo presente, Regiane. Acho que o povo estava com saudade, estava todo mundo na expectativa do início de mais uma semana. Até por conta da obra que a gente vê nas segundas-feiras, que vale a pena, que é a obra Nosso Lar, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então nós estamos muito felizes por nova semana começando. A Mara, Marcos, Cláudia, são muitos, Célia, Cazuco, Gilda, Giane. Gente, vai aumentando o pessoal e nós vamos ficando mesmo gratos por tudo isso, pela bondade de Deus que nos permite esses encontros. Vamos à nossa prece para que a gente possa começar bem a nossa semana, as nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolvam, que as bênçãos dos céus chegando até nós, desperte nossas consciências para o bem, apacente os nossos corações, de tal forma, Pai, que consigamos caminhar com mais alegria, com mais segurança, com mais esperança. Que Jesus, o Mestre amado, nos abençoe, nos ilumine e permita que junto de nós estejam os bons amigos espirituais, nossos anjos de guarda e aqueles que velam por nós, nos intuindo, nos inspirando para as melhores reflexões e assim consigamos nós fazer melhores escolhas para o nosso caminhar. Abençoa-nos, Pai, abençoa essa semana que está iniciando e que a paz permaneça entre nós, agora e sempre. Então vamos já iniciando aqui. Muita gente eu já cumprimentei, alguns não deu chance, mas a gente agradece a todos este momento de tranquilidade, de estarmos juntos. Nós estamos na obra Nosso Lar, no capítulo 13, quando Clarencio estava elucidando André Luiz a respeito do trabalho, a respeito das tarefas, dos compromissos, do que ele poderia ou não poderia fazer em Nosso Lar. André Luiz tinha em mente que poderia trabalhar como médico, porque tendo sido médico na Terra e estando dentro de um parque hospitalar, ele entendia que poderia ajudar. Só que depois ele percebe que a medicina ali era um tanto diferente e que ele tinha muita coisa para aprender. Clarencio falava a ele, na semana passada nós encerramos por aí, Clarencio falava a ele a respeito dos títulos, que aqui na Terra são tão importantes, quando a pessoa apresenta o seu currículo e tem ali doutorado, bacharelado, ou mestrado, ou PhD, ou pós-doutorado, enfim, os títulos são importantes e abrem portas na Terra e relacionamentos na Terra. Mas Clarencio dizia que no mundo espiritual, esses títulos que nos habituamos a ser reconhecidos por eles enquanto encarnados, não são mais do que uma linha na nossa ficha corrida do mundo espiritual. Eles não têm o mesmo peso aqui. Eles somente são olhados como uma habilidade desenvolvida que poderá ser aproveitada em algum momento. Apenas isso, nada excepcional, nada além daquilo que então se conhecia. Vamos lá, boa noite Júlio, Rogério, Gil, Brígida, Carol, boa noite Giane, boa noite a todos que estão conosco, seu Antônio que está conosco, Anitta, amiga de tanto tempo. Então, estamos nesse trecho de conversa com André Luiz. E André Luiz, então, refletindo sobre tudo isso, a última fala que nós estudamos foi essa, conforme deduz, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Clarencio mostrando a ele não tinha toda a habilidade que ele imaginava para prestar o tipo de serviço que acontecia no mundo espiritual. E então, André Luiz, refletindo sobre esse generoso benfeitor, diz a ele: generoso benfeitor, eu compreendo a lição
e curvo-me à evidência. Contra a evidência, né? Não tem argumento, está ali. Ele não tem habilidade, ponto final. Ele precisa desenvolver, capacitar-se para o trabalho. Contendo as lágrimas, pedi humildemente: submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Ele já identificava o ambiente como um ambiente de realização e paz. E aí ele se dispôs a qualquer trabalho que surgisse ali para ele. Então, a partir daí é que nós vamos dar continuidade na conversa de André Luiz e Clarencio, quando ele diz: meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualdade à palavra de estímulo, porque ele fez tanta limitação, tanta crítica, uma análise da capacidade de André Luiz, que aquilo amargurou a vida. Ele disse: olha, eu não tenho só palavras amargas, eu também tenho alguma coisa de estímulo. Vamos ver aqui ainda Edna, Cidinha, Guto, Silvia, Vladimir, Rosa, boa noite, Débora, boa noite a todos. E nessa palavra de estímulo, ele vai continuar conversando com André Luiz, dizendo: não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Então, naquele exato momento, nem aprendiz. Mas mais adiante, logo mais adiante, mais um tempinho, ele poderia ter o cargo de aprendiz. Ele não poderia agir como médico, ele teria que ser aprendiz de médico no plano espiritual. E então, continua ele: sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas do Ministério do Auxílio a seu favor. Quer dizer, o André Luiz por si só não tinha tanto mérito, tanto crédito, a posição dele não era maravilhosa que ele pudesse pleitear qualquer coisa. Mas havia muita intercessão chegada do Ministério do Auxílio para que ele pudesse ser olhado, ser dirigido, ser amparado. E é interessante que quando nós vemos a questão da prece, nós podemos fazer preces. Quando vimos o livro dos médiuns a semana passada, nós vimos isso, a condição de intercessão. Nós podemos interceder em favor de alguém. E claro que aquele que intercede em favor de outro é que tem o crédito, é que tem o bônus que ele pode usar. Ele é a referência, ele é a criatura, mas que abre mão de muita coisa e que pode pedir essa solicitação. Então é interessante, nós vemos isso. Haviam pessoas no Ministério do Auxílio pedindo ajuda para André Luiz. Então vale sempre a pena, gente, em nossas orações, a gente disponibilizar o pouquinho que já fez em favor desse ou daquele, que a gente possa pedir, porque se houver o crédito, se houver o mérito, se houver a possibilidade, esse nosso pedido será atendido com certeza. E quantos estarão pedindo por nós nesse mundo espiritual? Quantos estarão solicitando por nós uma melhoria, uma ajuda, um socorro? Claro que muitos estão também pedindo por nós. Então André Luiz, nesse momento, pergunta a Clarencio: minha mãe? Porque é a primeira pergunta. A mãe é sempre aquela que corre em socorro de filho. Então, ele intuitivamente ele questiona: minha mãe? Quem está pedindo por mim? E Clarencio diz sim. Sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Olha o segredo. Para nós termos ajuda, nós temos que semear simpatia. Quanto mais simpatia nós conseguirmos, a gente vai
vai ter a chance de ter a ajuda. Deixa eu ler um pouquinho o que a dona Lourdes está dizendo, que os estudos de hoje possam envolver não só meu quarto neste hospital, mas nele todo fluidos de saúde e fé. Lourdes, nós estamos torcendo por você. Sabemos que você está hospitalizada e é uma alegria saber que você está nos assistindo e que coraçõezinho, gente, vamos mandar muitos coraçõezinhos, muito positivo para Lourdes que está no hospital, nossa companheira, dona Lourdes do Centro Espírita Francisco de Assis e todos aqueles pacientes que lá estão. Esses coraçõezinhos são energia. Então que a gente possa mandar os melhores fluidos da nossa alegria, pedindo a intercessão da espiritualidade amiga para esses todos que estão hospitalizados. E assim, com certeza, nós estaremos fazendo a nossa parte, ficando felizes por poder colaborar com os nossos companheiros que estão acamados, adoentados e hospitalizados. Vamos lá, minha gente. É nossa felicidade saber que a luz está lá, essas palavras estão chegando, essa energia está chegando. O nosso pedido de intercessão a Deus, a corrente de médicos do espaço, por todos eles, está chegando. Está chegando. Muitos vão ser atendidos, nós temos certeza absoluta disso. É fluidos de saúde e fé mesmo para todas as criaturas. Continuando então a nossa reflexão, ele falava a respeito da mãe dos amigos que André Luiz adquiriu quando semeou simpatia, plantou semente de simpatia. Ao sermos simpáticos, ao tecermos laços de simpatia com as pessoas, nós estamos ganhando energias positivas. Nós estamos ganhando a possibilidade melhor, a ajuda do mundo espiritual. Todos vamos precisar e precisamos, mesmo aqui encarnados, de socorro, de ajuda, de amparo. E são os nossos simpáticos que vão vibrar em nosso favor, que vão pedir, interceder em nosso favor. Então, assim também possamos nós fazer com aqueles que simpatizamos, pedir as mesmas coisas, vibrar no mesmo bem. Então, minha gente, continuando, Clarencio dizia André Luiz: logo após a sua vinda, pedi ao ministro do esclarecimento suas notas, que examinei atentamente. Notas, anotações e notas, de 0 a 10, com quanto nós estamos chegando no mundo espiritual. Ele pediu para ver todo o antigo boletim que a gente tinha, que contava todas as nossas notas, a nossa caderneta escolar de vida na Terra. Ele pediu para ver essas notas que ele examinou atentamente. Muita imprevidência estava lá registrado, né? Anotado naquela caderneta que diz assim: suspenso por 3 dias, matou a aula no dia de hoje. Era isso. Foi para a diretoria. Então tá aqui, muita imprevidência. Ele viu na ficha de André Luiz numerosos abusos. Abusos, porque fazemos coisas tão indevidas, mas tão indevidas, que aquilo que falamos a semana passada, a maioria dos acidentes de trânsito que nós temos notícia ocorreram por abusos da parte do motorista, de algum motorista, e não por um problema mecânico no veículo que ele estava ali pilotando. Não é isso, não. Há muito abuso de nossa parte nos movimentos que fazemos na vida, tanto quanto em tudo que trazemos para o nosso mundo, para o nosso modo de viver. Abuso. E muita irreflexão. Não pensava 2 vezes. Já pronto, já estava resolvido. Então, André Luiz era assim, não pensava muito, não pensava em consequência e tocava para frente. Muita irreflexão. E nós somos convidados sempre a termos ações refletidas, pensadas, analisadas. Nem sempre fazemos isso. Mas, dizia ele,
Nos 15 anos de sua clínica, proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Olha só que beleza! O que ele tinha feito, ele foi atender algum paciente, e não foi pouco, em 15 anos ele atendeu mais de 6.000 pessoas, sem cobrar. Sem cobrar. Isto contou em favor dele. Mesmo as suas reflexões, mesmo o seu abuso, mesmo a sua negligência com a vida, é uma balança com dois pratos. Isso aqui estava sendo colocado num prato. No outro prato, as atitudes boas e na linha de frente estavam aí esses atendimentos que ele fez sem cobrar as pessoas. E dizia mais Clarencio a ele: na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios, absolutamente por troça. O verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Por brincadeira, sabe? Tá bom, não vou cobrar, tá bom, não vou considerar, não fazia com a intenção de atender verdadeiramente aquele que não podia pagar. Mas ele atendeu, ainda que tá bom, eu faço, eu atendo, manda entrar que eu atendo. Esse jeito jocoso de fazer a coisa, ainda assim, isso contou em favor dele. Mas Clarencio ainda alertava: o verdadeiro bem espalha a bênção em nossos caminhos. Quer dizer, desses 6.000 beneficiados, continua Clarencio conversando com ele, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. 6.000 ele atendeu, 15 se lembravam dele. Porque é assim, gratidão não é algo que nós estamos tão acostumados assim, né, a fazer. Esquecemos muito rápido da ajuda que o outro nos presta, nós costumamos esquecer, não agradecemos. E agradecer para nós seria algo fundamental. Então ele disse assim, dos 6.000 que ele atendeu, 15 se lembravam dele, 15 faziam orações por ele, pedidos de amparo, de luz, de assistência a ele. Ah, mas nossa, puxa, em 6.000, 15. Lembram-se de Jesus que curou 10 leprosos? E só um dos 10 voltou para atender, para agradecer a Jesus, porque os outros saíram correndo para a vida louca que queriam ter? Pois é a mesma coisa, para mostrar que isso é algo que já acontecia mesmo e que o homem continua procedendo desta forma. Então, desses 15, eles têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor, agradecidos pela ajuda que receberam um dia. Então, fazer não é porque fazemos uma coisinha que já estamos merecedores de tanta situação. A gente vê que em 6.000, só 15 se lembraram verdadeiramente de agradecer a André Luiz a ajuda que tiveram. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Mas 15, então, mesmo assim, voltaram a atender. Devo esclarecer que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes, aqueles que não agradeceram, aqueles que nem lembraram, mesmo esse bem que foi feito, contam aqui em seu favor. Porque o problema da gratidão é do outro. O problema de fazer é nosso. O problema de agradecer ou de ser reconhecido é do outro. Então, mesmo aquele bem que foi feito e que o outro, de forma tão indiferente, virou as costas aos 9 leprosos que foram indiferentes à ajuda de Jesus. Mesmo esse bem feito que nós fazemos, ele conta em nosso favor. Porque nós fizemos a nossa parte.
Se o outro não disse obrigado, se o outro não agradeceu, se o outro não lembrou de nada, é um problema do outro. Devo esclarecer, então, que esse bem está contando em seu favor. Aprenderá lições novas em nosso lar e depois de explicações úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Então, por conta desse bem que ele fez, do pedido dessas criaturas, por conta disso, ele merecia agora aprender lições novas. Por isso que ele começar o trabalho. Primeiro ele tinha que fazer cursinho, ele tinha que saber. Então, lições novas ele ia aprender em nosso lar. Depois, de experiências úteis, então ia para a prática orientada, né? A prática com aquele orientador especial para ele. E aí ele poderia cooperar eficientemente conosco. Aí ele ia ser eficiente. Porque isso, ser eficiente, é saber o que está fazendo, como fazer, a quem atender, seguir todos esses protocolos para ter o resultado, que se prevê. Então, por conta disso, é que ele disse, você vai primeiro se preparar e depois irá cooperar conosco, preparando-se para o futuro infinito. Porque tudo que a gente aprende, seja aqui como encarnado, seja como desencarnado, não importa, estamos em aprendizado, tudo isso vai contando para mais adiante, para o nosso futuro, para a nossa melhoria, para o nosso progresso. Eu vi a Cidinha falando aqui que a imagem, o som perfeito, uns dizendo que está travando aqui, o meu também travou, gente, voltou agora, mas estava travado também. São aquelas coisas que nós já comentamos a respeito do fluxo na internet, que é muito grande nesse horário, muitas pessoas participando, então a coisa fica mais complicada, né? A rede fica sobrecarregada. Mas nós vamos fazendo e, como eu digo a todos, depois, se perder alguma coisa, dá uma chegadinha lá no canal Marina Ferri no YouTube, que as aulas estão ficando lá. Todos esses nossos encontros estão ficando lá. A nossa companheira Eliana, lá de Ubatuba, e espero que ela esteja melhor, porque também estava adoentada. Então, a Eliana tem feito essa gentileza para nós, criou a página e vai mantendo essa página. Esses corações são para a Eliana, lá em Ubatuba, que ela se restabeleça também rapidamente, porque tem muito trabalho para ela por aqui, né? É jovem e tem muita estrada pela frente, com certeza, e nós contamos com as bênçãos de Deus para isso. Continuando então, André Luiz, mediante tudo isso que Clarencio explicou para ele, André Luiz diz, sentia-me radiante. Pela primeira vez chorei de alegria na colônia. Não era mais tristeza, agora ele tinha alegria. Quem poderá entender na terra tamanho júbilo? Por vezes é preciso se calhe o coração no grandiloquente silêncio divino. E aí ele encerra o capítulo 13 e nós vamos para o próximo capítulo, eu acho que era o 14, né? Nós vamos para o próximo capítulo, que é a visita materna. Agora é um trecho lindíssimo da obra, que nós vamos ver tantas reflexões a respeito de mães e filhos. A família, esse núcleo abençoado. Então, aqui, André Luiz dizia que ele ficara atento às recomendações de Clarencio e que ele procurava agora reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. Ele queria, sim, se fortalecer, se enquadrar no esquema para poder continuar
a tarefa que ele se propunha, né? Noutro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas que Clarice, ó, seu título não vale nada, você não está capacitado, por você mesmo você não teria nem mérito, mas contou alguma coisa em seu favor, outros pediram intercessão e, mediante tudo isso, se você quer mesmo começar do zero, vamos começar. Então, isso que em outros tempos, porque ele era, claro, orgulhoso, posição social, em outros tempos, ele iria se sentir ofendido, porque ele achou até as observações ríspidas. Mas naquelas circunstâncias, né? Naquelas circunstâncias, ele lembrava os erros antigos dele e sentia-se então confortado. Era verdade, Clarice não aumentou nada, era aquilo mesmo que estava acontecendo. Vamos a mais um boa noite aqui, Mariana, Cláudia, Rosa, Sueli, são muitos amigos que estão chegando aqui, Gisele, muitos conosco, graças a Deus, e o pessoal gostando, porque é um momento de prosa, nós estamos proseando em cima dos ensinos de André Luiz e pedindo a Deus que nos ilumine para que a gente consiga tirar melhor proveito. Boa noite, Lídia, boa noite, Rosana, Tarashima, boa noite a todos. Continuando, André Luiz, então, dizia a respeito disso. Agora, ele reconhecia os erros e ele estava confortado. Confortado porque era verdade, era isso mesmo. Analisando friamente a própria vida, ele não podia reclamar das falas do outro. Fluidos carnais compelem a alma à profunda sonolência, reflete André Luiz. Do que é que ele está falando? Ele está falando que na reencarnação, quando estamos aqui encarnados, esses fluidos densos da matéria nos levam, enquanto almas, à profunda sonolência. Muitas pessoas estão zumbizando na face da Terra. São corpos que andam, mas mentes totalmente adormecidas do compromisso, do aprendizado, da colaboração, da vontade de viver. São corpos andando. Esses fluidos carnais entorpecem as pessoas. Então, muitas pessoas entram em profunda sonolência. Apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Aquilo que sempre a gente fala, né? Isso aqui não é um parquinho de diversão. E nós não caímos aqui de paraquedas. Nós estamos aqui com uma razão. Nós temos algo a fazer, algo a aprender, algo a contribuir, algo a reajustar, algo a rearranjar. Nós temos tarefas. Então ele disse que somente ali, agora no mundo espiritual, verificando tudo isso, é que ele reconhecia, e ele ainda coloca, reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, não tem chance, poderia ser levado à conta de brincadeira. Em hipótese nenhuma, a vida é uma brincadeira. A vida é uma palhaçada, a vida é uma brincadeira, a vida é uma leviandade, em hipótese alguma. A vida é algo muito sério que nós estamos experimentando. Vamos lá, Silvia dizendo que tá gostando muito de estudo, Alessandra, Lena, Gil. Gil, a gente fica contando a hora mesmo para esse encontro, né? É muito gostoso para nós todos. A importância da reencarnação na Terra, continuava ele dizendo, surgia-me evidenciando grandezas até então ignoradas. E é verdade, gente, muitas pessoas, a Eliana chegando agora, ela não sabe que já mandaram 1 milhão de energia para ela, né? Lá em Ubatuba, que ela receba essa energia de saúde, de paz, de alegria, foi para ela, para Lourdes, muita energia saudável. Nós ficamos felizes por conta disso, viu, Eliana? Que você esteja bem. Então, a reencarnação na Terra
é extremamente importante, é uma oportunidade. Fala-se que são, em média, 250 pleiteando a vaga da reencarnação. E nós conseguimos, nós já somos vencedores, porque conseguimos a reencarnação. De alguma forma, nós tivemos crédito e passamos à frente de 249 para poder reencarnar. E chega aqui, a gente não presta atenção que a vida é tão importante para todos nós. Então, a importância da reencarnação na Terra surgia-me evidenciando grandezas até então ignoradas. Não tinha essa avaliação. Não conseguia perceber a bênção, a oportunidade, a possibilidade de realizações. Não se percebia isso. Estava passando pela vida em brancas nuvens. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade em nosso lar. Olha a análise que ele fazia. Quando ele olhou para a vida dele e viu quantas oportunidades do bem ele perdeu, com leviandades, com fraquezas, com irreverências e irresponsabilidades com a própria vida, não como médico, porque ele foi um bom médico, mas diante de tantas coisas, ele levou meio na flauta. Então ele percebia quantas oportunidades perdidas e só por isso agora ele achava nem merecer estar em nosso lar, sendo socorrido. Eram tantas oportunidades jogadas fora que ele não bendisse na sua reencarnação, não fez jus, que ele achava então que ele não merecia estar ali em nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para falar-me com aquela franqueza. Então ele entendia perfeitamente que Clarencio estava coberto de razão ao chamar a atenção dele, ao fazer uma análise da vida dele, ele realmente percebeu que ele tinha razão para falar daquele jeito com ele, de maneira clara, de maneira franca. Viveu então, estava vivendo ali depois da conversa com Clarencio, dias de profunda reflexão sobre a vida. Boa noite, Ana Maria, boa noite, Alexandre, boa noite a todos que estão aqui conosco. Dias de profunda reflexão sobre a vida. Talvez cada um de nós esteja precisando disso. Às vezes, um momento difícil como esse que todos estamos passando juntos, né? Reclusões, limitações, dificuldades, desempregos, muita desencarnação, muita doença, muita aflição, muita angústia, muito cansaço diante de tudo isso. Talvez tudo isso seja para que a gente pare e avalie a própria vida, o próprio comportamento nesta oportunidade reencarnatória que estamos tendo, que Deus assim nos permitiu. E ele estava refletindo então sobre a própria vida. Tinha agora a ansiedade de rever o lar terrestre. Era uma coisa que ele desejava muito, rever o lar terrestre. Claro, quem de nós estamos, dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, não temos a ânsia de vê-los. É como uma viagem para um local tão distante, onde a gente não tem chance de ver os entes queridos e bate aquela saudade, né? Aquele aperto no coração e ansiedade. Meu Deus, será que eu vou poder rever? Então ele vivia este momento, mas ele se abstinha de pedir novas concessões. Ele já tinha do pedir, já recebeu toda aquela lição de Clarencio. Então agora, com toda a saudade que ele sentia, ele não tinha mais coragem de pedir qualquer concessão para poder ir lá visitar a sua família. Os benfeitores do Ministério do Auxílio, ele analisava, né? Eles eram excessivamente generosos. Então, como ele ia pedir mais? Ele estava reconhecendo a generosidade deles. Adivinhavam-me os pensamentos,
procuravam atendê-lo de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis procuravam atender. Se não me haviam proporcionado a satisfação do meu desejo, que era visitar a família, é que tal propósito não seria oportuno. Por incrível que pareça, às vezes é melhor não se aproximar, porque abalaria emocionalmente, porque balançaria as estruturas que estavam começando a se firmar. Então ele reconhecia agora que se porventura eles ainda não tinham concedido a ele esse desejo, é porque alguma razão existia. Às vezes a gente não entende bem, quando a gente deseja tanto uma coisa, quando a gente pede tanto e esta coisa não vem para nós. É para o nosso bem. Podem ter certeza. Alguém lá em cima está olhando por nós. E é melhor frear, impedir, do que deixar que a gente faça bobagem diante daquilo tudo. Boa noite, Rogério. Boa noite, Ivone. Que sejam todos bem-vindos. Boa noite, Silvio. O Gil diz assim, temos que aproveitar a chacoalhada. É verdade. É verdade. Quando nós vamos colocando muita água limpa devagarzinho num copo que tinha sujeira dentro, e aquilo muito lentamente, a água de cima está limpinha, mas embaixo está aquele lodo, está aquela sujeira. Na chacoalhada, tudo revolve e a água que transborda está suja. Ela leva consigo a sujidade para que outra água limpa possa entrar e fazer o seu papel. Então, dizia ele, né? Se eles não haviam concedido o desejo, é porque não era oportuno. Calava-me resignado e algo triste. Sim, quando estamos resignados diante de um fato, entendendo o fato, aceitando aquilo, nós estamos sim resignados, mas isso muitas vezes não nos enche de alegria. Estar resignado não significa estar alegre, porque alegria se estivéssemos acontecendo diferente. Nos resignamos diante do fato, mas há uma tristeza no ar por não ser o que a gente queria. A gente entende, compreende, aceita, mas nem por isso, naquele momento, está repleto de alegria no coração. Então ele disse assim, estava resignado, mas não sentia um pouco de tristeza diante dos fatos. Lísias procurava alegrar-me com seus pareceres consoladores. O apoio estava ali. Lísias o tempo inteiro apoiando, incentivando, dizendo a ele da possibilidade de melhoria, tenha paciência, tenha fé, tenha esperança, se prepare, enfim, todas aquelas palavras boas, Lísia se encarregava. Eu estava nessa fase de recolhimento profundo, né? Mesmo Lísias falando isso, ele se encontrava nessa fase de autoconhecimento, meditação, busca de si mesmo, onde o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Então, ele estava ali, a própria consciência despertou e estava como juiz em causa própria. Daí os espíritos escreverem, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. E é isso que acontece. Quando a consciência desperta, é a lei de Deus que se apresenta. E a fazer um parâmetro entre nossos comportamentos e a lei de Deus é uma coisa que às vezes nós vamos nos surpreender de forma tão dolorida como estava acontecendo com ele. Um dia, porém, Lísias entrou no quarto de André Luiz e muito alegre, e dizendo a ele assim, adivinhe quem chegou à sua procura. Imagine o Lísias com um ar feliz, André Luiz tinha uma visita. Ele não tinha até então recebido visita de ninguém conhecido. Ele tinha Clarencio, ele tinha o Lísias, ele tinha o doutor Henrique de Luna, então ele tinha
essas pessoas mais próximas e responsáveis pelo seu tratamento. Mas o Lísia chegava dizendo que tinha alguém procurando por ele especificamente, dizendo, adivinha quem chegou à sua procura? E aí, ele imediatamente, quem veio à sua mente? Sua mãe. E ele diz a Liz, minha mãe, respondeu ele confiante, né? Os olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Vocês já pensaram que prazer, que alegria, que bênção poder encontrar a própria mãe no mundo espiritual, onde você estava ali, né, com dificuldades, e agora chega a mãe, é tudo que a gente quer, é tudo que a gente precisa. É esse encontro que nos fortalece, que nos ampara, onde nós temos confiança, E então ele ficou surpreendido com a mãe e ela veio de braços estendidos para abraçá-lo. Filho, meu filho, venha a mim, querido meu. Nossa, é tudo que ele queria, um colo, um abraço, um chamego da mãe. Era isso que ele queria. Então, por conta disso, ele se atira nos braços dela. Então, vamos lá. Boa noite, Marquinhos, que eu não tinha dito ainda. A todos que estão conosco, gente, é muita gente para nós ficarmos aqui nomenclaturando, né? Então, ele vai em direção à mãe e diz, não posso dizer o que se passou. Que ele está narrando o encontro com a mãe. A obra Nosso Lar, André Luiz está narrando desde o começo, desde o primeiro momento que ele tem consciência de mundo espiritual e das situações que ele está vivendo, tudo que ele está passando. Boa noite, Sônia Maria, que chegou agora, que bom, que bom. Então ele diz assim, né? Que ele não podia dizer o que se passou no seu coração. Senti-me criança, como no tempo que brincava na chuva, pés descalços na areia do jardim. Gente, percebam, ele era na terra um médico importante, homem de sociedade. E agora, no mundo espiritual, tudo que ele queria era estar com a mãe. E estando diante da mãe que o abriu os braços para recebê-lo e ele se atira nesses braços, olha qual é a sensação. Senti-me criança, como no tempo que brincava na chuva, pés descalços na areia do jardim. Quantos de nós brincou na chuva? Muitos, com certeza, talvez muito poucos não fizeram isso. Quantos de nós se lembra da gostosura que era brincar na chuva? Nas bicas d'água da beirada, a gente vinha da escola e tinha aquelas calhas, bica d'água que soltava aquela água de trovoada, mês de novembro, outubro, que era mês de chuva, assim, que passava rápido, fazia arco-íris, era trovão, era tudo junto, e a gente brincava, pisava na lama, descalço, rolava naquele barro. Muitas crianças hoje não sabem o que é isso. Mas quem já fez isso, sabe muito bem o que é que passou. Sabe muito bem as sensações que viveu. Então, nós vemos André Luiz sentindo essa sensação. Quer dizer, de tudo na vida que ele viveu, de tudo que ele teve, o mais importante foi a sensação da infância. O que ele pôde trazer de felicidade naquele momento não foi seu clube social, não foi a sua posição, nada disso. Foi o que ele pôde trazer na infância. Gente, um minutinho só, que eu vou ligar aqui o computador que eu deixei de ligar e a bateria acabou. Um minutinho. Pronto, já passamos aqui. Porque a gente vai seguindo nos dois para poder ver os amigos, né? Como é que eles estão colaborando conosco aqui
participando também. Então, gente, nós vemos aqui, olha, a sensação fantástica. Nada foi mais importante. Título? Não. Dinheiro? Não. Casa bonita em bairro bonito, Rio de Janeiro? Não. Clínica bem montada? Não. Os amigos da fase adulta? Não. Do que é que ele se lembrou verdadeiramente? Qual foi a sensação que ele viveu ao voltar aos braços da mãe? Foi a sensação da infância, onde ele brincava na chuva, pés descalços no jardim. Esta sensação. Então, todas essas sensações boas que nós vivemos, sensações de leveza do ser, de alegria, nós podemos lembrar algumas aqui. Quem não... Bom, interior, né? Nossas casas tinham essa possibilidade. A gente chupava manga no pé, subia no pé, pegava fruta, chupava. Meu Deus, isso não tem preço. Estas coisas são tão importantes para a alma, estão tão registradas na alma, que esse é o nosso tesouro. As sensações vividas diante das bolinhas de gude, da brincadeira de corda, do pique-esconde, das folias na chuva. Tudo isso nós estamos carregando como tesouros da alma. E as sensações vividas naqueles momentos são as que vão nos dar força nos momentos difíceis. E quando pudermos recuperá-las em nós mesmos, elas vêm com toda a energia para que a gente siga mais um pouco. Se sinta criança outra vez. Nós precisamos disso, gente. Muitas vezes nós precisamos nos sentir crianças, rir como criança, despreocupados como criança. Isso nos traz força. A Abil, caqui, fruta do conde, pois é, tudo isso. E grudava o Abil em nossa boca. Era aquela coisa, amor e simplicidade. Isso é que é o bom e é verdade. Nada mais, gente, nada mais tem valor. Tudo o resto nós vamos deixar. Tudo mais que nós estamos valorizando tanto não vai valer uma boa gargalhada em família, um momento de alegria, descontração com companheiros. Nada, nada vale mais do que isso. Então André Luiz, ele fala disso. Abracei-me a ela, carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual, da felicidade espiritual. E a felicidade vai estar sempre nessas pequenas coisas que muitas vezes não damos nem valor. De coisas, de acontecimentos que foram acontecimentos felizes, alegres em nossas vidas, nós precisamos resgatar isso nos momentos mais difíceis para ganharmos mais energia, para ganharmos condição de seguir adiante. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei as minhas lágrimas com as suas lágrimas, não sei por quanto tempo. Imagine o estado de felicidade dele, que pôde então, fazer isso, abraçar a mãe, beijar, estar com ela, e assim ele sentir, sentir-se criança outra vez, protegido e amparado por ela. Às vezes na vida crescemos e perdemos o rumo, pelas coisas da vida. Deixamos para trás essas experiências, essas vivências. Mesmo a família, quantas vezes se deixa para trás como se não tivesse mais importância. Só na desencarnação é que vamos perceber o quão importantes todas essas figuras que compuseram o nosso rol familiar eram importantes para nós. Só na desencarnação. Então, o convite de André Luiz, com todo esse seu chamado, suas explicações, é de que nós possamos
fazer, enquanto estamos aqui, um mea-culpa, uma avaliação de si mesmo, para podermos fazer o melhor, retificar a trajetória, os valores que estamos dando. Vamos fazer isso enquanto é tempo. É isso que importa, nada mais. Nada mais tem valor. Bobagem, todas as coisas que nós estamos aí ansiamos em conquistar no mundo, se não conquistamos a nós mesmos, se não conquistamos a esse estado de alma de alegria de viver. E nós precisamos tão pouco para isso. Às vezes um pouquinho de boa vontade, às vezes um perdão, às vezes um olhar para com o outro, entendendo que é assim, infelizmente, aquela criatura não tem o alcance que nós gostaríamos que tivesse. Não fala a mesma língua que a gente, mas nem por isso tem um papel menos importante em nós. A Silvia no Garoto dizendo que saudade de Poços. E as risadas em Poços? E as confusões que a gente apronta nessas viagens? Nós temos saudade de tudo isso. São momentos importantes para todos nós que vivemos de alegria. Nós precisamos disso. Nós precisamos. Quando a gente observa alguém que está em vias de desencarnação e até pela idade, está lá adoentada, acamada, a gente vê pessoas que não tiveram essa infância, essa alegria, esses momentos de descontração e que são amargas, são tristes. E outras que viveram tudo isso e que recordam isso naquele final de vida terrena, guardando consigo as melhores lembranças. Há uma ciência, um ramo da ciência aí, da psicologia, que é chamado tanatologia, que é o cuidado com aqueles que estão em vias de desencarnação. Todos estamos, porque não sabemos a nossa hora. Mas existem aqueles que, por algumas razões de doença, estão em fase terminal de uma doença grave. E a tanatologia, profissionais, psicólogos trabalham com isso, o setor de enfermagem, médicos trabalham com isso, que é preparar essa pessoa, levar a essa pessoa ainda um estado de alegria, mesmo sabendo que é o final da vida material. E que a vida continua. E ela trabalha exatamente com quadros de lembranças alegres, de resgate de coisas bonitas, de paisagens bonitas, de momentos bonitos, de imagens bonitas. É esse o resgate que é feito, porque isso fortalece a alma, alegra a alma, dá leveza ao ser. É isso que nós estamos levando. Imagine, precisamos de uma ciência que venha trabalhar isso em nós, porque não somos capazes de abrir o nosso baúzinho e trazer para a vida, para o momento que estamos vivendo, as boas recordações. Não somos capazes, muitas vezes, sozinhos de fazer isso. Esquecemos, colocamos lá no fundinho de armário essas recordações leves, tranquilas, e esquecemos de acessá-las. Está como num arquivo morto, e aí é preciso fazer o resgate para estarmos bem. Então, André Luiz fala isso da mãe, dessa lembrança. E ele não sabe por quanto tempo ele ficou ali, agarrado a ela, ambos chorando de alegria. Afinal, foi ela que me despertou do enlevo recomendando. A mãe já estava mais tempo no mundo espiritual, já tinha um trabalho no mundo espiritual. E como mãe, disse para ele, olha, vamos tratar de mudar o rumo da prosa, né? E ela alerta ele, vamos filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E aí a gente entende porque é que muitas vezes uma pessoa, diante de um momento de extrema felicidade, de extrema alegria, ela infarta.
e desencarna. Porque é o excesso da emoção. É o excesso da emoção. Então, quando nós temos um excesso de emoção, seja por alegria ou seja por tristeza, nós também comprometemos o nosso órgão físico, que é o coração, o centro responsável pela vida e símbolo de local de sentimentos. Então, seja este excesso pela alegria ou pela tristeza, nós estaremos com dificuldades diante disso. Gente, nosso horário. Vamos ter que parar essa conversa boa a respeito da mãe de André Luiz. Infelizmente, né? É o nosso horário. Mas nós, se Deus quiser, segunda-feira, continuaremos vendo exatamente como ela vai analisar a vida do filho, o que ela vai mostrar a ele, o que ele precisa modificar. Mãe é mãe e continua no mundo espiritual dando seus palpites em nossas vidas, sim, nos ajudando. Para que nós não tenhamos tantos sofrimentos, mãe nenhuma quer ver filho sofrer. Então, vai estar lá, atenta a tudo isso, para minimizar nossas dores, nossos sofrimentos, para nos encher de força, de esperança, de alegria. Nós vamos ver as orientações dela para André Luiz continuar a sua vida. Ela tem mais experiência, ela já está mais tempo no mundo espiritual, ela tem trabalho a fazer na própria vida e ela então vai chamar a atenção dele na medida do necessário. Assim, gente, agradecemos essa companhia de hoje. Agradecemos aos amigos, até a paciência com essas interferências, essas paradas, mas nós vamos seguindo. Com a graça de Deus, estamos seguindo e agradecendo muito a oportunidade de refletirmos sobre essa obra, de entendermos esse mecanismo da vida que André Luiz nos chama a refletir. E sabemos que os nossos entes queridos estão vivos, ninguém morre. E continuam preocupados conosco. Nossas mães, especialmente, não estão preocupadas, elas estão sempre ocupadas de nós. Elas se ocupam de nós, ainda e sempre, porque esses laços são extremamente fortes, que unem os espíritos, são extremamente fortes. Vamos encerrar. Amanhã, se Deus quiser, 20 horas, estaremos aqui com o Livro dos Médiuns, que é o nosso estudo da terça-feira, mas vamos àquela prece que eu gosto tanto, que Chico Xavier psicografou, está em Parnaso de Além-Túmulo, a respeito de Nossa Senhora, mãe de Jesus, mãe desta humanidade, aquela responsável pelo grande Espírito que veio à Terra para nos ajudar. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Deus abençoe todas as mães, encarnadas e desencarnadas, sejam iluminadas, protegidas e amparadas na jornada que abraçaram na vida. Deus abençoe a todos, muita paz, muita luz em todos os lares, para que a vida siga
e, se possível, com mais alegria do que tristeza, com mais esperança e mais fé. Boa noite, Deus abençoe a todos.